Muito. Pessoal, primeiramente vou agradecer a todos a participação aqui neste evento. Hoje vamos dar início à comemoração dos 160 anos da Estrada União Indústria, que foi um importante veículo que impulsionou Juiz de Fora, como tanto nos aspectos políticos, culturais e econômicos, sobretudo por estabelecer um forte vínculo com Petrópolis e também com a então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Eu, hoje, como representante da OAB, me chamo Maciel, sou presidente da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico da Ordem dos Advogados do Brasil, e quero agradecer aqui a todas as instituições presentes, que daqui a pouco o Max vai dar os nomes, e quero também agradecer todos os demais convidados. Vou chamar a secretária da comissão, a Júlia, para dar uma palavrinha, e já vamos começar. Júlia. Júlia. Bom, acho que ela teve algum problema. Então, professor Max, por favor, pode dar início à apresentação. Alguém disse que não está conseguindo desativar o mudo. É só apertar no microfone na tela. Boa noite a todos, né? Como já foi apresentado pelo professor Macica, meu nome é Max Aurélio Mendes Lira, eu sou professor, mestrando em História no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, e estou aqui também para apresentar para vocês um pouco do nosso evento, né? Então, é com grande entusiasmo e enorme satisfação que eu vou dar aberto o nosso ano jubilar dos 160 anos de inauguração da Estrada União Indústria. O lema adotamos para nossas comemorações: Estrada União Indústria, 160 anos de história. De comemorar esse importante marco histórico, realizaremos no âmbito virtual ou presencial, mediante as possibilidades sanitárias, diversas atividades ao longo dessa semana e até o dia 23 de junho do ano que vem. Entre elas, exposições históricas, apresentações culturais, oficinas e palestras. Por isso, como idealizador desse projeto, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que me proporcionou pensá-lo e colocá-lo em prática. E como toda a história é provida de um contexto, me apetece aqui emergi-lo antes que prossigamos com a nossa solenidade. Ao ingressar no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2009, comecei a iniciar minhas pesquisas em torno do tema que já, até então, há 10 anos eu vinha pesquisando, que é a imigração germânica de 1858 para Juiz de Fora. Muito influenciado pela minha avó, Amélia Debussy Coelho, de saudosa memória. Ela que descendia diretamente, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno, dos antigos colonos hessianos, badênios e tiroleses, das famílias Debussy, Schäfer, Geheim e Fana, respectivamente. Foi então que, durante o processo de construção da minha dissertação de mestrado, me dei conta de que se aproximava uma data marcante, que dizia respeito apenas à antiga colônia, mas ao município de Juiz de Fora e os municípios vizinhos, que são 160 anos de inauguração da Estrada União Indústria. E mais, seria em 2021 a defesa da minha dissertação e consequente título de historiador. Todas essas ebulições que me vinham à mente, eu não poderia aqui dar os braços e esperar que a história passasse diante dos meus olhos, sem que fosse memorada, ou melhor dizendo, comemorada de a data.
Por isso, ao me reunir com meu orientador, o professor Dr. Marcos Olender, e os demais colegas mestrandos, expus para eles a proposta e fomos dando contornos ao projeto do jubileu. E como diz o poeta, é tão alguém que não precisa de ninguém, pude contar inicialmente com alguns amigos no planejamento desse projeto. Aqui os menciono. O professor Dr. Rodrigo Cristofoletti, coordenador da pós, precisou organizar as comemorações em nome do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora e as instituições parceiras, o Laboratório de Patrimônios Culturais e o Centro de Conservação da Memória, da UFJF, representados por seu diretor, o professor Dr. Marcos. Aos professores Fabrício Fernandes e Karine Muguet, da Fundação Alfredo Ferreira Lage, da FUNALFA, e ao professor Dr. Pedro Machado, do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, e seu presidente, o professor Marcos Fernando Fres. O professor Washington Francisco Londres, presidente da Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora, e ao dileto amigo, professor mestre Maciel Fonseca, presidente da Comissão de Patrimônios Culturais da OAB de Juiz de Fora, que me abriu as portas para deste evento de abertura das comemorações. Ao longo do processo, fomos somando parcerias com importantes instituições municipais, entre eles o Museu Mariano Procópio, e o dos municípios vizinhos, que também se desenvolveram ao longo desse tempo em função da estrada. Por isso, agora eu convido um representante de cada um desses municípios para nos dizer uma palavra de 5 a 10 minutos sobre a importância desse marco histórico para a sociedade, tal qual uma viagem de diligência atualizada pela estrada, faremos o percurso de Juiz de Fora a Petrópolis, pela Estrada União Indústria. Então, representando o município de Juiz de Fora, eu gostaria aqui de convidar a professora Tatiana Hauck-Herdy-Hill, do Departamento de Incentivo ao Turismo, e também o professor Fabrício Fernandes, representando a Secretaria de Cultura de Juiz de Fora. Com vocês, a palavra do professor Fabrício e da professora Tatiane. Fabrício, pode começar, você fala do contexto da União Indústria, depois eu falo um pouquinho do contexto do turismo. Fica à vontade. Você está mudo, Fabrício. Pronto. Boa noite a todos e todas. Eu acho que o ponto de partida daqui vem da fala do Maciel, do Max, né? Na hora que o Max começa a contar um pouco dessa trajetória de pesquisa, e é uma trajetória que do lado da pesquisa já esbarrou muito com a minha. Eu também comecei a estudar a União Indústria e estudar toda a região da imigração germânica em Juiz de Fora. Eu sempre levei esse trabalho para o aspecto da gestão, que eu acho que a gestão é o que me move, né? E aí, a partir de receber um convite desse e da possibilidade da gente trazer isso para dentro, eu trazer isso para dentro da FUNALFA, da Instituição de Cultura do município, chamar a Tati, minha amiga, e chamar a Secretaria de Turismo agora para a gente poder comemorar esse momento, me traz a sensação muito positiva da gente poder estar aqui hoje, dando início a um momento de discussões históricas, poder conhecer melhor a Estrada União Indústria, poder conhecer melhor os nossos vizinhos e trocar ideias com os nossos vizinhos, e a partir daí a gente começar a pensar em política pública. Eu acho que o grande momento de agradecimento aqui que eu tenho que fazer ao receber o convite do Max, e junto com o nosso pessoal do patrimônio, junto com as pessoas da universidade envolvidas com isso, junto com as instituições que são parceiras nesse momento, a gente poder pensar grande, né? E justamente pensar junto, e a partir daí a gente literalmente construir essa estrada, né? Essa narrativa que a gente está se propondo a fazer, né? Eu acho que a gente, utilizando de um evento que está acontecendo essa semana, com uma programação que dá aí o pontapé inicial para toda essa situação que
que é grande e que a gente espera alcançar muito dela, né? Eu acho que o objetivo é que a gente realmente possa se conhecer e que no final no final desse ano jubilar, né, no 23 de junho de 2022, a gente perceba que foi pouco e a gente possa dar sequência, né, em vários aspectos, não só da história, como do desenvolvimento e de várias outras formas, né? Então, aqui representando hoje a Giane, que é a diretora não só da Funalfa, como atualmente do Museu Mariano Procópio, eu coloco aqui à disposição, né, que a gente possa construir juntos o nosso legado aí para esse ano jubilar da Estrada União Indústria. Eu estou representando o secretário Marcel do Carmo e, em nome dele, em nome da prefeita, né, colocar o setor de turismo, a Secretaria de Turismo, à disposição para que a gente realmente trabalhe junto esse ano jubilar, pensando em enaltecer, né, tudo o que aconteceu, como o Fabrício falou dessa narrativa, tentar transformar essa narrativa da construção e até onde estamos hoje, dentro do turismo, em um produto a ser ofertado. Dentro do setor de turismo, a gente trabalha com produtos, né? E nós precisamos de ter produtos atrativos para a nossa cidade e para a nossa região. E quando a gente pensa no turismo em nível nacional, né, e no contexto do Estado, a gente trabalha de forma regional. E aqui a gente tem uma oportunidade maravilhosa de fazer um trabalho que vai transformar essa oportunidade, né, desse ano jubilar em um produto que pode ser um produto turístico. E aí, alcançando a todos os municípios, né, por onde a estrada passa, né, trazendo aí muitas oportunidades e que a gente faça desse ano aí um ano memorável e que realmente ele gere frutos e que todos possam colher bons frutos a partir de então. Coloco a secretaria à disposição, a gente está junto nesse momento para a gente realmente fazer essa construção coletiva e a gente ter realmente, trazer, né, realmente o que esse momento merece, né, que é um reconhecimento e que ele seja realmente ampliado aí em nível nacional e, quem sabe, até em nível internacional. Estamos à disposição na Secretaria e na Prefeitura. Muito obrigado, professora Tatiana. Muito obrigado, professor Fabrício. Então, vamos seguir viagem, então, de diligência até Matias Barbosa. Então, eu gostaria de convidar aqui o secretário de Cultura e Turismo de Matias Barbosa, o professor Ricardo Sartini, para o seu pronunciamento. Ele está? Professor Ricardo. Eu não acho que o Ricardo se encontra. Professor parece estar ausente, mas nós fizemos contato com ele previamente, e ele participando também conosco dessa equipe, né, de construção desse ano jubilar, desse jubileu, né, e nos colocou à disposição Barbosa para trabalharmos juntos em cima dessas atividades. Inclusive, ele também foi um idealizador do projeto de 150 anos, né, do jubileu de 150 anos de inauguração da estrada, ocorrido em 2011, e também teve várias outras ideias que nós estamos aí trabalhando junto ao longo desse tempo. Então, vamos seguir para o município de Simão Pereira. Eu convido o secretário de Turismo, Geraldo Nascimento, que irá nos honrar com suas palavras. Isso, tá ouvindo aí? Boa noite, Geraldo. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aí, firme. Joia. Eu cheguei cedo demais, eu falei com o Fabrício que eu cheguei 5 horas da tarde, eu achei que era 5 horas, cheguei com 2 horas de antecedência. Mas tá bom. Mas agora vamos nós. Eu vou, assim, na margem da Estrada União Indústria, né, tem um estudioso de Juiz de Fora, o Wilson Lima Bastos, que ele fala uma frase interessante sobre saudade. Acho que quem
passou pela Estadão-Indústria, não tem como não sentir saudade do tempo que passou por aqui, das conduções, dos ônibus mais antigos, das rodoviárias ao longo do caminho, dos pontos de paradas, e de alguns narradores que falaram muito bem sobre a estrada. Então, o Wilson de Lima Bastos, ele escreveu uma poesia pequenininha que falou assim, quando definir saudade, ele descreveu o que ouviu de um senhor na região de Belmiro Braga. Ele fala assim, saudade é dor que dói, mas não é dor de doer. É vontade de lembrar com vontade de esquecer. É dor de dentro e machuca onde ninguém pode ver. E a gente vai e cutuca para não parar de doer. Então, nessa poesia, mostra o quão importante foi a passagem dos viajantes por nossa região. E Simão Pereira, embora a estrada União Indústria, ela passe do lado, não passa no centro da cidade, não tem como passar na estrada União Indústria e deixar o Simão Pereira despercebido, porque a Igreja de Nossa Senhora da Glória e a Praça de Nossa Senhora da Glória, assim que você faz a curva, é a primeira coisa que você avista à sua esquerda. Então, embora seja uma cidade pequena, é uma cidade que teve grande participação na história. E todos os caminhos, desde a Sesmaria Simão Pereira de Sá, desde a construção do Caminho Novo, a construção da Estrada União Indústria, a construção da Estrada de Ferro, todos eles passaram por ali. E no hino de Simão Pereira já fala, Simão Pereira é a primeira cidade mineira. Nós podemos dizer que Simão Pereira hoje seria o portal de entrada do mar para as montanhas. E a saída a entrada e a saída é pela Estrada União Indústria hoje. Que de Paraibuna até a entrada do cemitério da Rocinha coincide exatamente em cima do Caminho Novo. Porque o Alfred, ele usou grande parte do traçado do Caminho Novo para a construção da nova estrada, se não me engano. Desculpe, salvo engano, os historiadores que estão presentes. E Simão Pereira tem muita coisa bacana que liga essa época. Da produção do café, que foi escoado pela Estadão Indústria. Nós temos ali, logo na balança, na entrada de Simão Pereira, o portal de entrada da antiga fazenda Miragem, que é o condomínio Miragem hoje. E ali teve uma história muito bacana da produção de café do Sr. Vicente Mijolaro, né? Que foi uma pessoa simples, um pobre que ficou rico, enricou com a plantação de café. E ali foi o lugar de escoamento do café pela Estrada União Indústria. Mas o mais marcante da Estrada União Indústria, que talvez Simão Pereira tenha hoje, seja o seu patrimônio histórico ligado à construção da estrada. Nós temos o chafariz de pedra do centro da praça, que foi a doação do Mariano Procópio. Nós temos, então, essa ligação muito grande, porque ao olhar o chafariz, vem na nossa cabeça o Museu Mariano Procópio, né? Ou seja, essa doação como ornamento da estrada. E uma outras coisas também que marcam o nosso caminho, o próprio registro do Paraibuna, né? Que está na beira de estrada, à margem do Caminho Novo, e que depois, com a construção da Estrada União Indústria, teve o seu reconhecimento na fiscalização de mercadorias que entravam e saíam de Minas. E se você pegar 2 trechos da saída de Simão Pereira, lá para Paraibuna, perto do Cabuí, que é uma fazenda, dá para você andar pela Estrada União Indústria e ainda assim colocar um pé no passado, porque você pode passar pelo cemitério da Rocinha, né, passando pela trilha no meio da mata, que é o trecho original do Caminho Novo, e lá está sepultados os barões do café, entre eles o barão de São João Nepomuceno, que foi presidente da província de Minas. E lá tem a única negra enterrada na frente da capela, chamada a Mãe Preta, a Bá. E ela, depois que morreu, talvez ela tenha sido muito ligada à família Lage, ela recebeu o sobrenome Lage e um lugar na frente da capela, o Baldina Ferreira Lage. Então, você vê que Simão Pereira entrelaça. Se eu dissesse, por exemplo, que nós estivéssemos fazendo uma via sacra de Juiz de Fora a Petrópolis, Simão Pereira é um ponto de parada obrigatória, seja religioso, seja cultural, ou seja para eventos. Entendeu?
E acho que, por causa do tempo, eu vou passar para o Anderson falar também um pouquinho, que vai falar dos eventos. Eu falei do Casarão Paraibuna, Chafariz e a praça e os casarões, e a produção do café. Isso em 5 minutos, né? Agora eu vou passar para o Anderson, que vai falar a questão dos eventos que tem em Simão Pereira. E dizer que Simão Pereira, ele faz parte da história da Estrada Não Indústria, como a Estrada Não Indústria faz parte da história de Simão Pereira. Boa noite, Anderson. A palavra é sua. Boa noite, gente. Difícil falar depois do Geraldo, que é um patrimônio, né, que tem que ser tombado aí pelo IFAM, não é bem pelo IEFA, não, pelo IFAM. Então, gente, boa noite. Só me apresentar, eu sou o Anderson, eu sou o secretário de Cultura de Simão Pereira. Trabalho em parceria com o Geraldo e faz 4 anos que eu trabalho em Simão Pereira. E Simão Pereira é um lugar diferenciado. A gente chega ali, já tem a entrada do Casarão do Paraibuna, a gente passa no cemitério da Rocinha da Negra. A Simão Pereira tem uma praça gigantesca, que é, assim, fora do comum para uma cidade pequena de 2.500 habitantes, sabe? Tem o Chafariz, que foi doação do Mariano Procópio na construção da estrada União Indústria, que fica no centro da praça de Nossa Senhora da Glória. E Simão Pereira, ela é muito conhecida também por conta das atividades culturais. Nós temos lá a festa de Nossa Senhora da Glória, que é um bem registrado. Temos a festa de Santo Antônio, temos a exposição agropecuária, temos o Novembro Cultural, que já está fazendo aí 4 anos, e que revela muitos talentos dentro da cidade de Simão Pereira, por conta das atividades que são feitas dentro do espaço cultural. Nós temos o Carnaval, a exposição já falei. Eu queria falar também um pouco da produção cultural de Simão Pereira, que nós conseguimos fazer um mês completo, inteiro, com todos os finais de semana preenchidos, com produção local, seja de crianças a partir de 6 anos, e o Geraldo, eu dirijo, o Geraldo é meu ator. Então, é isso, gente. Simão Pereira, eu sou suspeito para falar. Também temos as pousadas, né? Temos o Hotel Morro Grande, o Santa Helena, que dá de frente para a Pedreira de Paraibuna. Temos os 3 chalés, temos... como é que chama, Geraldo? Daquele lá da Viviane? O Flórida, isso, exatamente. Os chalés Flórida. E Simão Pereira, gente, eu convido vocês a conhecer Simão Pereira. A cidade é uma cidade que tem muito potencial turístico, potencial cultural e que vale a pena ser conhecida também. E, assim, muito importante esse projeto, que a gente está podendo trocar ideia com todos vocês, apresentando a cidade de Simão Pereira. Eu sou matiense, moro em Matias Barbosa, mas trabalho em Simão Pereira e fico muito feliz com a oportunidade de estar compartilhando esse momento com vocês, de expor as qualidades de Simão Pereira, gente. Eu agradeço e é mais ou menos isso. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Geraldo, por nos brindar, então, com algumas explanações. E somente na fala de vocês dois, nós já podemos construir pontes, né? E que tem tudo a ver com a Estrada União Indústria. Construir. Aqui em Juiz de Fora, nós temos também, após a chegada dos colonos germânicos, a difusão da devoção a Nossa Senhora da Glória, né? Que também tem em Simão Pereira, né? E então, por aí já começa as similaridades, né? Os aspectos similares que a gente pode estar construindo essas, né? Também Mariano Procópio também deu um nome também colono alemão, né? Que no caso foi até meu trisavô, né? Chamava Mariano por conta do Mariano Procópio, que foi padrinho dele. Então aí a gente já pode ir construindo narrativas, pontes com a memória coletiva, não só de Juiz de Fora, como de Simão Pereira, né? Então, prosseguindo a viagem, infelizmente os representantes de Levi Gasparian e Areal não puderam combater, mas contatos prévios também já foram feitos e esperamos que eles possam estar aí contribuindo com o nosso evento, com o nosso jubileu, a partir de então, né, ao longo do tempo. Seguimos diligência, então, a Petrópolis, a estação de veraneio do Império, o destino dos antigos viajantes e comerciantes mineiros,
que usufruíam da estrada do Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage. Representando, então, o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eu convido aqui a professora Fátima Moraes Argon, presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, para falar um pouquinho para a gente a importância da Estrada União Indústria e a ligação que nós podemos ter com Petrópolis, né, através da estrada. Professora Fátima. Boa noite a todos. Eu quero, na pessoa do professor Max Debussy, e também membro, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, cumprimentar todas as autoridades e também o Maciel, da OAB. Eu, na sua figura, eu cumprimento todos os demais presentes e convidados. Eu quero, primeiramente, agradecer em meu nome e de todos os associados do Instituto Histórico de Petrópolis, o convite para participar desse evento comemorativo dos 160 anos de inauguração da Estrada União Indústria. São muitas, né, as razões para que nós celebremos uma das mais importantes obras viárias do Brasil Império, cujas obras tiveram início em 12 de abril de 1856, numa solenidade que contou com a presença do imperador Dom Pedro II, de Dona Teresa Cristina e de diversas autoridades. Sabemos que a nossa estrada, União Indústria, interligou as províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, tendo como seu eixo principal os 144 quilômetros, né, entre as cidades de Petrópolis e de Juiz de Fora. Me parece que é importante ressaltar nesse momento, né, as figuras do Mariano Procópio e do imperador Dom Pedro II, que juntos, né, de certa maneira, um como um grande idealizador e o outro um grande fomentador dessas ideias, né? Então, essa estrada, inaugurada em 23 de junho de 61, também contou com a presença do imperador. Essa solenidade esteve, quer dizer, várias autoridades, tanto do municípios quanto do próprio governo imperial. Foi uma grande solenidade e fundada, né, pelo grande Mariano Procópio. Esse trajeto inaugural, percorrido, né, em 61, como nós sabemos, ele teve como ponto de partida o Palácio Imperial, hoje Museu Imperial. Então, é mais um momento que eu acho que essa história se faz e se estende ao longo do nosso tempo, que é hoje uma união do Museu Imperial, né, uma unidade museal com outra, que é o nosso Museu Mariano Procópio, né, porque um acervo também similares, e que eles desde o início da história, né, de ambos, eles já têm aí um elo bem forte, que é justamente a saída do imperador para inaugurar essa tão importante estrada. Então, a gente vê no próprio jardim do museu, há um marco, uma pedra, que é o marco inaugural, que foi justamente numa efeméride dos seus 100 anos, junto com todos os funcionários da casa. Eu ainda não me encontrava lá, eu tinha 1 aninho de idade, mas, enfim, depois, mais tarde, eu cheguei ao Museu Imperial e por lá fiquei por 38 anos, e sempre quando eu passava ali por aquele jardim, eu via sempre aquilo, entendendo a importância justamente dessa estrada, né? Que lá nessa pedra, nesse marco, está lá a inscrição. Dom Pedro II saiu desta casa para inaugurar a Estrada União Indústria em 23 de junho de 61. É importante notar como esses marcos, esses monumentos, eles são, de certa maneira, não só para comemorar, mas para todo momento nos lembrar da importância de lembrar, né? A importância de se comemorar e até mesmo, às vezes, da necessidade de se esquecer. Mas, nesse caso, é uma necessidade de estar sempre atentos para essa Estrada União Indústria tão importante, mas não só a importância dela no passado, mas como ela pode ser importante no momento presente. Eu acho que se reveste de muita importância essa iniciativa, professor Max, justamente por isso, para se pensar a Estrada União Indústria de hoje.
o que se pode fazer para melhorar, o que se pode fazer para trazer cada vez mais consciência a todas essas cidades aqui citadas, da importância dela e como ela traz ainda para a gente hoje uma série de possibilidades, seja no campo cultural, seja no campo do turismo, como a colega acabou de se referir. Eu gostaria muito de fazer referência ao historiador, grande amigo, Francisco de Vasconcelos, que atualmente é morador da cidade de Juiz de Fora, então sempre essas relações, né, essas pessoas se encontrando. Segundo a avaliação do meu amigo Francisco de Vasconcelos, a Estrada União Indústria foi o início da construção da espinha dorsal do município de Petrópolis. Quer dizer, eu acho que só nessa frase resume a importância dessa estrada para a nossa cidade. Quando se fez os 150 anos comemorativo da estrada, e se colocou no início da Avenida Barão do Rio Branco, onde até eu moro, então, para você ver sempre essas ligações, eu gosto de sempre situar nós, atores, nesse momento dessas histórias, nós não estamos distantes, né? Nós somos elementos de cada um dentro dessas histórias e dessas memórias, né? Então, existe uma placa que foi colocada em mármore na Avenida Barão do Rio Branco, com a seguinte inscrição, que eu vou ler. Sobre a muita alta proteção de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, na augusta presença do mesmo Senhor e de Sua Majestade a Imperatriz, a Companhia União Indústria começou a construir esta estrada no dia 12 de abril de 56. É interessante também lembrarmos que em 2011, nas comemorações do Sesc Centenário da União Indústria, houve uma grande e extensa programação, da qual eu também tive a felicidade de participar, do seminário, enfim, teve uma grande exposição que se encerrou aqui, ela foi itinerante, que se encerrou aqui na cidade de Petrópolis, enfim, sob a direção do Douglas Fassolato, que recentemente, o ano passado também, defendeu a sua tese de mestrado, Estrada União Indústria, Paisagem, Intervenção e Fotografias do Herbert Klump, na perspectiva de uma rota cultural. Quer dizer, é interessante aí também, como eu disse, a possibilidade da gente pensar nessas possibilidades presentes, né? O que se pode fazer em torno disso. E ele chama muito atenção para isso, para se reconhecer essa estrada como um itinerário cultural e também como se aplicar isso, né? Então, foi uma discussão muito frutuosa, né, naquele momento, para se pensar nisso. E ainda gostaria de citar um artigo que tem do Vasconcelos, do Francisco Vasconcelos, que eu gosto muito, que quando ele vai falar da importância da estrada, e ele faz, assim, uma provocação ao poder público, né? Porque ele diz o seguinte, que naquele momento que ele escreve o artigo, é 2002, se eu não estiver equivocada, e eu vou ler um trechinho que ele diz o seguinte: e se considerarmos que já não estamos mais no tempo das diligências e que a população fixa do município não é mais aquela de 140 anos atrás, não será difícil adivinhar o triste destino da rodovia pioneira do Brasil, que passou praticamente desapercebida aos que, durante o século XX, tiveram tudo nas mãos para modernizá-la e adequá-la às necessidades impostas pelas vertiginosas mutações dos tempos correntes, né? O que a gente vê que, na verdade, isso não ocorreu. Bem, para finalizar a minha fala, porque o convite veio muito rápido, mas o Instituto se sentiu extremamente lisonjeado e talvez, assim, é claro que nós estamos abertos para qualquer tipo de colaboração, mas também eu acho que se faz importante fazer depois um contato, eu posso fazer isso como presidente do Instituto Histórico, para estreitar os laços com as secretarias de Cultura e de Turismo da cidade, para que eles também possam estar envolvidos
e ampliar esse universo, né, dessas possibilidades. Eu gostaria somente de encerrar minha fala com um dos primeiros artigos que eu escrevi no início da minha carreira, isso já se faz aí 40 anos, que foi exatamente um pequeno artigo escrito em coautoria com a Cláudia Costa, que era Posse no século XIX, a terceira muda. Eu sou da Posse, de nascimento não, sou de Cebolas, né, lá, mas é interessante, assim, aquela coisa da gente ter esse sentimento de pertença, né, do pertencimento, e eu sou possense, de corpo e alma, e aí, quando eu escrevi, eu achei tão interessante que os vários viajantes que passavam pela terceira muda descreviam a estação Posse se compunha dos mais vastos armazéns para depósito do café do interior e cargas do retorno. Outro para depósito de sal, 2 casas para os empregados, uma estrebaria e cocheira para 24 animais do serviço especial das diligências, além das acomodações do pessoal do mesmo serviço, grandes estrebarias para 300 animais das carroças, com todas as suas dependências, como tanques de água corrente. E aí vem uma série de descrições, vem uma série falando da beleza e da visita que Dom Pedro II fez nesse período do segundo trecho, né, da segunda sessão, que ia de Pedro do Rio até a Posse, e eles falando da dificuldade de passar pelo Taquaril, que era uma coisa extremamente rochosa, e que Dom Pedro II passou por lá, enfim, para prestigiar mais uma vez aquilo que ele considerava, né, na verdade, como uma grande, e como ele tinha toda a razão, ele sabia que era um grande empreendimento, né, que trouxe recursos econômicos para toda a região, enfim, toda essa parte também da estrada. Então, com essas minhas poucas palavras, eu tive que preparar isso tudo muito rápido hoje, porque eu estava viajando, mas eu quero realmente salientar mais uma vez a satisfação do Instituto Histórico de poder também estreitar os seus próprios laços com a cidade e todas as suas instituições aqui presentes, especialmente por uma questão de ser uma instituição congênere, o nosso Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. Então, muito obrigada pelo convite e espero que possamos ainda, cada vez mais, estreitar esses laços. Muito obrigada. Professora Fátima, em nome, então, de toda a equipe, eu te agradeço pelas suas palavras que são enriquecedoras do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista, enfim, para o nosso evento a partir de então, né, eu te agradeço muito pela sua presença também, que muito nos honra, e também que nós estamos a agradecer também a possibilidade, então, da senhora fazer os contatos para nós estreitarmos esses contatos ao longo desse jubileu e que possamos fazer, realmente, cravar marcos, assim como Mariano Procópio fazia durante todo o trajeto da estrada e também nas terras que ele adquiria para a Companhia União Indústria. Um exemplo claro desses marcos é um que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, que é o marco de instalação do primeiro cemitério da cidade de Juiz de Fora, que é o cemitério de Nossa Senhora da Glória. Outrora, cemitério da Companhia União Indústria, ainda não tinha cemitério da Glória. Essa foi uma nomenclatura que veio após a chegada dos colonos alemães, né? E, assim, foi muito boa a recepção que a senhora nos deu, né, de estar trabalhando conosco, e me lembrou também a recepção que os antigos colonos quando passaram de Petrópolis para Juiz de Fora, né, que eles foram recebidos com festa, com grande pelos colonos que também já estavam instalados em Petrópolis desde 1845, né? Muito obrigado, professora Fátima. Nada. Deixa eu só fazer uma rápida. Você, por favor, estenda os meus cumprimentos ao Marcos Olender, grande amigo, há muitos anos que eu não vejo. Então, é isso que eu falo, né? As nossas histórias estão sempre entrelaçadas. Eu e você já temos um ponto em comum, que é o professor Marcos Olender. Dê um grande abraço nele por mim. Darei sim, muito obrigado. A nossa viagem de diligência não durou 12 horas como a viagem do clube, né? Durou alguns minutinhos. E com isso chegamos ao término da nossa solenidade de abertura do jubileu.
Aproveito aqui para lembrá-los que durante a semana, sempre às 19 horas, nós abordaremos um aspecto do legado da Estrada União e Indústria. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa programação. Está dando para todos verem? A nossa programação, que segue no dia 22, que é amanhã, com o legado histórico, que eu irei para a palestra das Reminiscências de um Povo. Já na quarta-feira, no dia 20, teremos o legado geográfico, que ficará por conta do professor Dr. Pedro Machado, com a palestra União Indústria e Desenvolvimento Territorial de Juiz de Fora. Já na quinta-feira, então, teremos o aspecto cultural, abordado pelo presidente da Associação Cultural e Recreativa Brasil e Alemanha, o professor Léo Duca. 25, finalizando o nosso evento de abertura, teremos a palestra do arquiteto Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, mostrando um pouco da visão arquitetônica, do legado arquitetônico da indústria, com a conferência Estrada União e Indústria, um olhar sobre o seu traçado e sua estrutura. Então, agradeço a todos pela presença, desejo boa noite e uma proveitosa semana. O professor Maciel irá proferir as últimas palavras. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Eu acho que o Benedito Silva ele estava com a mão levantada. Imagino que ele queira perguntar algo. Então, vamos abrir para as perguntas, para as considerações dos nossos convidados. Boa noite a todos. Boa noite. Vindo. Não é que eu quisesse perguntar. Eu algumas palavras, fiquei muito... Sua fala não está clara. Acho que não conseguimos ouvir, Benedito. Muito triste. Estão ouvindo? Agora sim. Eu fiquei um pouco triste por não ter um representante de minha cidade, Matias Barbosa. Eu sou filho de Matias Barbosa, moro em Juiz de Fora hoje, sou funcionário da Prefeitura Municipal aqui em Juiz de Fora. E eu vi nas falas de algumas pessoas que tem pessoas que trabalham em Simão Pereira, mas são matienses e pelo que eu me vi, pelo que pouco eu sei, esse senhor Sartei, ele me parece que tem familiares em Simão Pereira e trabalha em Matias, não representou a minha cidade. E a cidade de Matias Barbosa tem tantos legados que a rede ferroviária, a antiga rede ferroviária deixou, tem tantos legados, e fora aquilo foram muitas coisas que foi feito em volta à ferrovia, né? E lá, além de termos assim uma produção cultural vasta, nós temos o agronegócio também, nós temos uma culinária, nós temos pontos turísticos que são poucos, vamos dizer assim, são pouco aproveitados, não são vistos. Então, eu só quero externar um pouco assim de decepção por não ter um representante de minha cidade nessa reunião. Benedito, na verdade, um representante da sua cidade foi convidado para participar, mas por algum motivo ele não esteve presente hoje. Então, quanto a isso, é realmente triste, porque a Ponte do Arco, por exemplo, de Matias, é um patrimônio sensacional. Nós temos a igrejinha. Sim. O Ricardo falou comigo, tá, gente? Ele acabou de me mandar mensagem com pedido de desculpas por causa de problemas de conexão, de fato. Ele acabou de conversar isso comigo. Mas, só reiterando, né, nesse sentido, e a gente deu início há bem pouco tempo a respeito dessas discussões e da retomada desse contato entre nós, né, entre nossos vizinhos, para a gente fazer esse trabalho, né, nos nossos municípios vizinhos, e ele foi um dos grandes participantes junto conosco, ele está acompanhando a gente desde sempre, foi muito legal a participação dele desde sempre. Ô, Benedito, tá ouvindo aí? Eu acho que você me conhece, eu chamo Geraldo, moro em Matias e fui
Secretário, e Matias também no mandato passado aí. Assim, eu só não comentei nada sobre Matias, porque, embora eu more em Matias, eu estou responsável por Simão Pereira nessa reunião de hoje. Mas, assim, eu reconheço muito o valor de Matias e por isso eu escolhi aqui para morar. Entendeu? Mas... Aí não vem o caso, não vamos abrir uma discussão, mas você, isso. Como se estou indo, você representou muito bem o Matias, você estava indo, você tem seus personagens, ou estou errado? Tenho. Então, a nossa cidade é muito vasta em cultura e várias outras coisas. Igual eu disse, hoje eu fui convidado pela minha faculdade, né, que eu faço geografia, estou me formando, e é triste a gente pegar e estar numa reunião assim, às vezes não ter, mas vamos pegar e saber que também que tem aqueles problemas pessoais ou de força maior que a pessoa possa não estar. Eu só externei e espero não ter também, ao mesmo tempo, deixado uma má impressão pelo aquilo que eu senti no momento. Mas foi a falta de felicidade. Eu te conheço, Geraldo, demais, tá? E um abração para nossa Matias Barbosa. Apesar antes, então... eu moro aqui em Juiz de Fora, trabalho aqui na prefeitura, né? Mas a Matias Barbosa é do coração. Antes de passarmos a palavra para o professor Giovanni Latifala, que levantou a mão para fazer um pronunciamento, foi muito oportuno, Benedito, a sua fala, porque Matias não pode deixar de fazer, não deixa de fazer parte da Estrada União Indústria, né? E muito menos do nosso evento, do nosso jubileu. Não sei se foi o primeiro, mas talvez seja o primeiro hospital construído em Matias Barbosa, foi por conta do computador Mariano Procópio, para atender os funcionários da Companhia União Indústria. Não sei se foi o primeiro, mas talvez foi um dos primeiros, se tivesse havido outro, né? Isso em 1856. Primeiro hospital construído em Matias Barbosa. Professor Latifala, Giovanni Latifala, a palavra é do senhor. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Quero parabenizar pelo evento, pela pertinência do evento, importante. Desejar sucesso para os secretários aí, os professores, os responsáveis pela manutenção desse nosso patrimônio nessas cidades, né, ao longo da estrada. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito do registro Paraibuna. Se tem alguma perspectiva para reforma, que eu gosto mais daquela estrada ali, quando eu fiz o mestrado em Vassouras, o meu caminho era por ali, eu passava por Simão Pereira, Paraibuna, né? Entrava ali para Rio das Flores, saía lá em Valença, eu não gostava de passar pela 040 nova, não, gostava de passar pela estrada antiga. Só que a estrada de Rio das Flores parece que é horrível também, aquelas fazendas antigas, né? Mas a divisa nossa ali com o estado do Rio de Janeiro tem lá o registro Paraibuna. Tem uns 2 anos que eu não vou lá, e como é que está? Tem alguma perspectiva de reforma daquele prédio? A pergunta era a respeito daquele casarão. Tá. Ô, Giovanni, respondendo você agora, a sua ansiedade é a mesma minha. O que aconteceu? Aquele casarão, ele era de particular. No mandato em que eu estava como secretário, eu consegui a desapropriação dele da casa do lado, consegui murar o terreno e fazer o projeto de restauração. O projeto está pronto, né? Inclusive foi feito pelo CIPERMEAR, que fez um projeto excelente para lá. O que acontece? Ele era tombado em nível municipal. Como foi pedido na época por uma associação, Portal do Caminho Novo, lá do Morro do Santa Helena, que ele era o representante, pediu o tombamento estadual, todo projeto tem que ser avaliado pelo IEFA. Então, nós passamos para o IEFA projeto, ele foi aprovado o arquitetônico, já, e pediu readequação de alguns projetos complementares, hidráulico, que nós fizemos. Só que esse projeto está arrastando anos no IEFA até conseguir aprovar todos os complementares. Então, agora, a última notícia que eu tenho agora desse ano é que nós mandamos o projeto que eles pediram, eles estão analisando para dar resposta. Tão breve eles dêem resposta para a gente pode entrar com ele na lei de incentivo, na lei Rouanet, ou mesmo com dinheiro do ICMS cultural do município, que eu tenho um pouco em caixa, para começar algumas obras lá de intervenção. Mas eu só posso começar depois que o IEFA der o aval da aprovação. Mas já foi desapropriado, tem o projeto já pronto, e estamos, assim, ansiosos para começar.
E notícia boa que eu vou dar para você é que eu já restaurei o telhado de 2 estações, Souza Guiar e Cotegipe, né? E já estou aprovado na Lei Rouanet com recurso em conta para continuar de Souza Guiar. Ô, Geraldo, agora vou aproveitar a sua presença aqui. O Museu do DNR. Museu DNR, lá do... Qual que é o destino? O Museu DNR, ele pertence a Levi Gasparian. A notícia que eu tenho de lá é que os veículos já estão restaurados, estão no galpão em Levi Gasparian. Existe já uma aprovada na Lei Rouanet, e o IPHAN estava para liberar um documento, porque eles tinham recurso, mas aguardando só o aval do IPHAN para alguns detalhes no projeto para começar a obra. Informação do Neneco de lá é que eles têm o recurso aprovado, têm o recurso em conta, aguardando tão somente o aval do IPHAN. Obrigado. Satisfeito com as respostas. Eu estava preocupado com o museu também. Mais alguma consideração? Alguma pergunta dos nossos convidados? Fabrício ainda está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Fabrício? Perdão, na verdade eu esqueci de abaixar, mas eu aproveito então a oportunidade para agradecer e espero que a gente consiga realmente construir muitos diálogos e levar isso para várias frentes diferentes, da cultura, do turismo, do desenvolvimento, da museologia, porque eu fiquei pensando muito na fala da Fátima, na hora que ela começou a contar um pouco sobre Petrópolis, e na hora que ela falou da pedra, eu fiquei pensando que foi a primeira coisa que mais me marcou ao chegar em Petrópolis e perceber uma certa irmandade entre as duas cidades, sabe? O que esses monumentos fazem, né, para a gente, assim. Então, eu espero realmente que a gente consiga gerar muitos bons frutos, colher muitos bons frutos desse início que a gente está começando aqui agora. Professora Fátima levantou a mão. Isso, não, só para dizer que é exatamente isso, sabe, Fabrício? Esses marcos nos faz lembrar das coisas, né? E é curioso que você falando dessa irmandade entre Petrópolis e Juiz de Fora, eu particularmente gosto muito da cidade de Juiz de Fora, tem muitas, né? Tem o polo cervejeiro lá por causa da nossa colonização germânica, tem tanto os nossos museus, enfim. Eu acho que podemos estreitar esses laços com várias possibilidades, né? E o Instituto vai estar aqui sempre aberto. Eu estou há 6 anos como presidente, mas agora, em dezembro, eu encerro o meu mandato. Mas, com certeza, o Instituto estará sempre presente para todos esses tipos de atividades, né, que desenvolvem cada um dessas cidades. Enfim, o Instituto tem a sua missão, claro, especialmente na história da cidade de Petrópolis, mas também no estado do Rio de Janeiro. Então, essas cidades também que têm histórias em comum, no caso como Juiz de Fora, há vários trabalhos sobre Estrada União Indústria aqui dos nossos associados, então eu acho que isso vai ser bastante frutífero, se Deus quiser. Obrigada, boa noite a todos. Eu, infelizmente, tenho que me ausentar. Fique à vontade, professora Fátima. Boa noite. Maciel, só uma informação de última hora, que hoje, por acaso, o Anderson, a gente pesquisando alguma coisa sobre Estado na Indústria, saiu o Anderson pode me lembrar quem noticiou isso, que o trecho da Estrada União Indústria em Simão Pereira é tombado como patrimônio. Isso não é verdade. O que é tombado é a antiga casa da Estrada União Indústria, que é na beira da estrada, que era uma venda de beira de estrada. E alguém que noticiou colocou que a Estrada União Indústria aqui é tombada. Mas surgiu também uma ideia de, quem sabe, uma solicitação em comum de todos os municípios, à beira da estrada, de pedir o tombamento nacional, tombamento do IPHAN. É uma ótima proposta. O que você acha, Fabrício, Max? Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido como lugar, como paisagem, né? Como não só pela riqueza arquitetônica que a gente vai encontrar durante todo esse trajeto, mas a paisagem em si, que diz muito sobre a nossa região. Eu acho que, com certeza, é uma possibilidade que dá para a gente ter esse anseio, sim, para o lado do patrimônio paisagem. Com certeza, a gente consegue
também dá o que é mais uma chancela, né, mais um instrumento de reforço, de reforçar essa identidade, com certeza. E não sei se seria muita viagem, mas dava para pensar isso como um espaço museal a céu aberto, né? Além da questão patrimonial. Ainda há em alguns trechos que a gente possa criar realmente um circuito, um trajeto. Enfim, a gente tem muito o que conversar. É o que eu falei, eu acho um ano pouco. Eu acho que um ano é a desculpa que a gente tem para a gente, a partir de então, começar a se encontrar e levar isso adiante, né? Com certeza. Em Halbwachs, a gente aprende que memória não é nunca individual, né? A memória é sempre coletiva, porque ela é fruto da coletividade. Então, assim, eu não consigo pensar a União Indústria só no âmbito do IEFA, assim, do Instituto de Patrimônio Histórico estadual, porque ele abarca vários municípios e o estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ele é interestadual, a estrada é interestadual. Então, sim, é viável a gente pensar num registro, né, num tombamento nacional, porque ela abarca esses dois estados, né? Marcel, Oi, professor. Só uma colocação. Eu estou vendo o pessoal colocando aqui o negócio nome por certificado. Eu acho que era uma oportunidade de esclarecer como é que vai ser o certificado, se tiver condições de esclarecer. Verdade. Você está colocando o nome aí, eu não coloquei o meu nome, entendeu? Não, professor, o certificado ele será conferido para quem colocar o nome aqui, o certificado de horas do evento, entendeu? Geralmente para os acadêmicos ou para quem estiver participando de outras maneiras. Para isso é a necessidade dele. Então, já aproveito para reforçar a dúvida do professor e coloquem os seus nomes, por gentileza. Tem mais alguma questão, não? Parece que não, mas... Acho que podemos finalizar. Pode ser, Fabrício e demais participantes. Geraldo, professor Latifala. Beleza, então. Júlia, você quer vir finalizar? Júlia? Bom, eu acho que não. Pessoal, então, esperamos vocês amanhã, às 19 horas. Lembrando que é uma semana de evento. Aí, cada dia de evento, uma pessoa irá trabalhar um aspecto diferente da União Indústria. Lembrando também que este é o primeiro evento de uma série de outros que nós, em conjunto com todas essas instituições, associações, esperamos promover ao longo de um ano. Então, com isso, também esperamos ter um resultado muito proveitoso no aspecto da preservação mesmo deste patrimônio. Júlia levantou as mãos. Júlia? Eu acho que... Não, então é isso, gente. Muito obrigado. Então, amanhã, agradeço Fabrício, Geraldo, todos os que falaram, e eu não falei o nome, mas estão todos recebendo o meu agradecimento. Até mais, então. Falou, gente. Até mais. Até mais. Boa noite. Visite Simão Pereira. Exatamente. Boa noite, gente. Geraldo. Oi. Eu fiz o trabalho da igreja aí pela Permear. Olha que top, que bacana. O registro da festa. Bacana, parabéns. Ficou top. Aqui, deixa eu te dar uma notícia. Você ficou sabendo que a torre da igreja eu consegui restaurar esse ano, né? Conseguiu? Consegui. Nossa, graças a Deus. A Márcia tinha comentado que estava uma dificuldade para isso. Eu consegui restaurar, já está pronta. Entendeu? Graças a Deus. E já renovamos para visitar aí. Geraldo, e já renovamos o registro também da festa, né? Já passaram uns 10 anos. Já, ué. 10 anos de registro. E agora foi registrado agora o Baile das Mães. Isso eu não sabia, Baile das Mães. Todo segundo domingo de maio tem um Baile das Mães que foi criado por vereador há mais de 25 anos. Que bacana, eu nunca... Aqui não tem isso não, tem, Fabrício?
Eu também nunca ouvi falar. A prefeitura, ela contrata a banda de forró que as mães pedem, né? E dá o bolo, refrigerante, tem sorteios. Aí todo domingo começa, volta das 16 horas, vai até meia-noite. 11h30, meia-noite termina, né? Já acontece há mais de 25 anos. E vem caravana de vários lugares. Na próxima eu estarei, então. Tomara que seja logo. Isso, ano que vem. Tomara. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais, Falou, então. obrigado a vocês, gente. Falou, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.